Não se mexa. Finja que ainda está em coma, sussurrou a enfermeira, enquanto minha consciência começava a voltar lentamente após o acidente. Menos de um minuto depois, a porta do quarto se abriu. Não desperdice mais nenhum centavo. Cancele a reabilitação dela, disse minha mãe com uma frieza que me gelou por dentro. Não havia tristeza em sua voz, apenas interesse. Minha irmã soltou uma risada baixa. Eu vou ficar com a mansão e com o Mercedes dela. Ela não vai precisar de nada disso mesmo. Meu nome é Malerie, tenho 35 anos. Antes daquele acidente terrível, eu acreditava que tinha uma família que realmente me amava. Eu construí um enorme império no setor varejista praticamente do zero e sempre fiz de tudo para dar conforto a eles. Mas, enquanto eu permanecia presa dentro do meu próprio corpo paralisado, incapaz de falar ou mover sequer um dedo, descobri uma verdade assustadora. Eles não estavam sofrendo pela minha situação. Eles já estavam comemorando a herança que acreditavam receber. Minha mãe se aproximou da cama e falou em voz baixa: avise o médico para interromper a fisioterapia. Assim que ela for declarada incapaz de responder, podemos vender as lojas. Elas riam discretamente enquanto repartiam tudo aquilo pelo qual eu tinha lutado durante anos. Meu coração parecia gritar dentro do peito. Elas acreditavam que eu era apenas um corpo vazio, sem consciência, incapaz de ouvir seus planos cruéis. Mas elas estavam completamente enganadas. Assim que os passos delas desapareceram pelo corredor do hospital, reuni toda a força que tinha e consegui abrir lentamente os olhos. Vi a enfermeira parada em silêncio no canto do quarto. Eu não conseguia falar, mas meu olhar transmitia uma mensagem desesperada: chame meu advogado. A partir daquele momento, tudo mudou. Se você acredita que a traição daqueles que deveriam nos proteger é uma das maiores dores que alguém pode enfrentar e quer descobrir como uma mulher paralisada conseguiu superar a própria família gananciosa que tentou apagar sua existência, acompanhe esta história até o fim. Inscreva-se no canal e prepare-se para conhecer uma jornada de justiça, inteligência e sobrevivência. Assim que o corredor ficou em silêncio, minha enfermeira, Naomi, agiu rapidamente. Ela foi até a porta pesada do quarto e girou a trava. O som do mecanismo fechando ecoou pelo ambiente silencioso. Depois, voltou até minha cama e tirou uma pequena lanterna de bolso do uniforme. Olhe para cima, ela sussurrou. Eu obedeci movendo apenas os olhos. Agora olhe para baixo. Mais uma vez, consegui responder. Naomi respirou fundo e verificou os números no monitor cardíaco. Síndrome do encarceramento, murmurou ela. Seu cérebro está funcionando perfeitamente. Você entende tudo o que acontece ao seu redor, mas o seu sistema nervoso central está impedindo que seus músculos respondam. Você está consciente, mas presa dentro do próprio corpo. Ela segurou minha mão com cuidado. Não entre em pânico. Eu estou do seu lado. Eu sei que você consegue ouvir cada palavra. Eu a encarei, desesperada para entender por que uma desconhecida estava colocando tudo em risco por mim. Naomi pareceu perceber a pergunta no meu olhar. Sua irmã esteve aqui na UTI uma hora atrás, explicou ela mantendo a voz baixa. Ela era extremamente arrogante. Chegou a ameaçar demitir uma auxiliar de enfermagem só porque o café dela demorou alguns minutos para chegar. Eu desprezava pessoas que tratavam os profissionais de saúde como simples empregados descartáveis, mas a arrogância dela não era o motivo pelo qual eu havia trancado a porta. Naomi colocou a mão no bolso e tirou o celular. Ela respirou fundo antes de explicar o que tinha descoberto. Eu estava repondo materiais no carrinho próximo ao lounge da família quando vi sua irmã escondida em um canto. Ela estava fazendo uma ligação em voz baixa e olhava para todos os lados como se tivesse medo de ser ouvida. Algo naquela situação parecia muito errado, então fiquei atrás da parede e comecei a gravar. Ela aproximou o aparelho do meu ouvido e reproduziu o áudio. A voz de Piper ficou clara no quarto. Ela conversava com um homem que chamava de advogado. Eles discutiam a possibilidade de entrar com uma ação judicial emergencial no estado de Ohio. Mas o objetivo daquele processo fez meu corpo inteiro gelar. Era minha filha de 7 anos, Sad. Desde o acidente de carro, Sad estava em casa sob os cuidados de uma babá temporária. Minha empresa havia autorizado todos os recursos necessários para garantir uma assistência 24 horas. Ela estava em um ambiente seguro e protegido.
Mas Piper estava tentando destruir esse acordo. A babá não possui nenhuma guarda legal oficial, dizia Piper na gravação. Minha irmã está praticamente em estado vegetativo agora. A criança não tem nenhum responsável legal capaz disponível. Eu queria gritar. Queria arrancar os tubos ligados ao meu corpo, levantar daquela cama e impedir aquilo com minhas próprias mãos. Mas eu continuava presa dentro de mim mesma. Piper estava planejando envolver o serviço de proteção à criança. Ela queria que seu advogado obrigasse o órgão a intervir já na manhã seguinte. Então outra voz apareceu no áudio. Era minha mãe, Marilyn. O tom dela era assustadoramente tranquilo, como se estivesse discutindo algo comum. Não havia culpa, medo ou hesitação. Garanta que o advogado entenda uma coisa, eu não posso assumir a criança de jeito nenhum, disse Marilyn. Diga ao serviço de proteção que estou velha demais. Que minha pressão está alta. Que eu não tenho condições de lidar com o estresse de criar uma menina de 7 anos. Piper soltou uma risada curta. Exatamente. Quando a criança entrar no sistema de acolhimento, nós controlamos toda a situação. O Estado fica com a guarda dela e nós assumimos o controle das contas. A gravação terminou. Naomi desligou a tela do celular e guardou o aparelho. O silêncio naquele quarto parecia sufocante. Eles não estavam apenas tentando roubar meu império no varejo. Eles estavam deliberadamente colocando minha filha em risco. Queriam que Sadie fosse parar no sistema de acolhimento para que ela não fosse um obstáculo no caminho da herança. Naquele instante, deixou de ser uma batalha por dinheiro ou negócios. Era uma luta pela sobrevivência. Concentrei toda a minha raiva e desespero no meu olhar. Naomi se aproximou da cama com uma expressão séria. Eu sei que você não consegue falar, disse ela com cuidado. Piscar uma vez significa sim. 2 vezes significa não. Você quer que eu entre em contato com alguém de fora do hospital? Eu pisquei uma vez. Está bem. Vamos usar o alfabeto. Pare quando chegar na letra certa. Foram minutos intermináveis. Meus olhos ardiam, mas eu continuei. Cada movimento exigia um esforço enorme. I. D. G. A. R. Edgar. Naomi entendeu. Seu advogado empresarial? Pisquei uma vez. Edgar era a única pessoa com conhecimento jurídico suficiente e a determinação necessária para enfrentar minha própria família. Vou mandar uma mensagem para ele agora, prometeu Naomi. Ele precisa saber que você está consciente. Às 6 da manhã do dia seguinte, Edgar atravessou as portas da UTI sem enfrentar qualquer resistência. Seu nome estava registrado oficialmente como meu contato de emergência principal, então ninguém questionou sua entrada. Ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Naomi permaneceu em silêncio no canto, observando o corredor através da pequena janela de vidro. Edgar puxou uma cadeira para perto da minha cama. Abriu sua velha pasta de couro e colocou vários documentos jurídicos sobre a mesa móvel ao meu lado. Seu rosto estava pálido. Sua mandíbula estava tensa. Ele já sabia que algo muito grave havia acontecido. Edgar manteve os olhos fixos nos meus enquanto explicava que a situação tinha se tornado muito maior do que uma simples disputa pela guarda de Sadie. Piper não estava apenas tentando interferir na vida da minha filha. Ela estava avançando para tomar posse de tudo que eu havia construído. Ele abriu uma das pastas e revelou que Piper havia iniciado um pedido formal no Tribunal Estadual de Ohio para obter uma tutela emergencial sobre mim. Edgar explicou exatamente o que aquilo significava. Se o juiz aprovasse o pedido, Piper teria autoridade legal praticamente total sobre minhas decisões. Ela poderia influenciar meus tratamentos médicos, autorizar a venda da minha casa e controlar cada centavo que eu havia conquistado ao longo dos anos. A audiência estava marcada para a semana seguinte. Mas Piper não queria esperar. Edgar retirou outro documento de uma pasta vermelha. Isso aqui muda tudo, disse ele. Era uma procuração financeira de longo prazo. Segundo Edgar, Piper havia apresentado exatamente esse documento ao banco principal da minha empresa na tarde anterior. Ela tentou usá-lo para conseguir acesso imediato às contas operacionais do meu império varejista.
Felizmente, o gerente do banco percebeu que havia algo estranho e bloqueou temporariamente as contas enquanto a equipe de conformidade fazia uma análise jurídica. Mas Piper estava pressionando cada vez mais. Ela ameaçou processar o banco caso os fundos não fossem liberados até sexta-feira. Edgar levantou o documento para que eu pudesse ver melhor. Meu sangue gelou. Na linha da assinatura estava o meu nome. Parecia a minha assinatura. Cada curva, cada detalhe, cada movimento parecia idêntico. Mas Edgar balançou a cabeça. Eu analisei centenas de contratos seus nos últimos 10 anos, afirmou. Você nunca assinou isso. Ele apontou para um pequeno detalhe na assinatura final. Havia uma pausa estranha no traço. Um movimento que não combinava com a minha forma natural de escrever. Edgar explicou o perigo daquela situação. Pela legislação de Ohio, uma procuração financeira desse tipo poderia conceder poderes amplos imediatamente após a assinatura. Se fosse aceita, Piper poderia vender minhas lojas, liquidar estoques dos depósitos e retirar reservas financeiras antes mesmo da audiência de tutela acontecer. A suspeita dele era clara. Piper provavelmente falsificou o documento pouco depois do acidente, quando percebeu a gravidade dos meus ferimentos. Mas suspeitas não eram suficientes. Para vencer no tribunal, precisávamos de provas concretas. Edgar me contou a dura realidade. Se ele simplesmente fosse até um juiz naquele momento e afirmasse que eu estava consciente, os advogados de Piper atacariam imediatamente. Eles diriam que meu cérebro estava comprometido, que eu estava imaginando coisas e que Edgar estava tentando manipular uma pessoa vulnerável para manter controle sobre a empresa. A batalha judicial poderia se arrastar por anos. Enquanto isso, Piper teria tempo suficiente para destruir o patrimônio que deveria proteger o futuro de Sad. Precisávamos de uma prova impossível de ignorar. Edgar se aproximou e falou em tom baixo. Você precisa continuar exatamente como está. Não pode demonstrar que está consciente. Continue deixando que eles acreditem que você não consegue reagir. Era a única maneira de manter Piper e Marilyn confiantes. Porque pessoas arrogantes cometem erros quando acreditam que ninguém está observando. Enquanto elas pensavam que tinham vencido, Edgar começaria uma contraofensiva silenciosa. Ele me lembrou do sistema de segurança instalado na sede da empresa no ano anterior. Eu havia insistido na criação de um segundo sistema secreto de armazenamento em nuvem, conhecido apenas por ele e pelo diretor de tecnologia. Piper não fazia ideia de que aquela proteção existia. Edgar descobriu que, 2 dias antes, Piper havia usado o código de acesso familiar de emergência para passar cerca de 3 horas sozinha no meu escritório executivo particular. Ele acreditava que aquele tempo isolada no local tinha sido usado para uma coisa específica, praticar minha assinatura e preparar o documento falso usando o carimbo oficial que ficava na minha mesa. Mas Edgar já estava agindo. Ele havia contratado um especialista particular em perícia digital para investigar cada movimento feito nos sistemas da empresa. E, pela primeira vez desde o acidente, eu senti que talvez ainda houvesse uma chance de recuperar minha vida. Eles estavam tentando burlar os sistemas de proteção e superar as camadas de criptografia para conseguir acessar os arquivos de vídeo armazenados nos servidores em nuvem. O processo de extração era delicado e precisava ser feito com extremo cuidado para não disparar nenhum alerta de segurança da rede. Edgar precisava de tempo. Tempo suficiente para proteger aquelas provas antes que Piper descobrisse. Enquanto isso, eu continuava presa dentro do meu próprio corpo, suportando aquela prisão física silenciosa. Ele guardou os documentos de volta na pasta de couro, levantou-se e colocou a mão sobre meu ombro com firmeza. Eu não vou deixar que eles vençam, prometeu. Depois saiu do quarto, deixando-me sozinha para enfrentar o dia que estava por vir. A partir daquela manhã, meu quarto no hospital se transformou em um campo de batalha entre duas forças opostas, aqueles que queriam me destruir e aqueles que lutavam para me salvar. Durante o dia, eu enfrentava uma tortura psicológica constante. Marilyn e Piper apareciam todas as tardes. Na frente dos médicos e enfermeiros, elas faziam uma atuação perfeita. Minha mãe segurava minha mão imóvel e fingia chorar, como se estivesse devastada pela minha condição. Piper fazia perguntas repetidas aos médicos sobre minha suposta falta de atividade cerebral, fingindo uma preocupação que não existia. Mas, assim que a porta pesada do quarto se fechava e ficávamos apenas nós três, os rostos delas mudavam completamente.
A máscara desaparecia. Elas ficavam ao lado da minha cama e conversavam sobre a destruição da minha vida com uma tranquilidade assustadora. Na terça-feira à tarde, Piper folheava uma revista de moda enquanto revelava seu próximo passo. Ela olhou para Marilyn e disse, como se estivesse comentando algo sem importância: "Vou demitir a babá da Sadie amanhã." O sorriso frio no rosto dela me deixou em choque. Piper explicou sua lógica cruel. A babá era o último obstáculo entre elas e minha filha. Se ela fosse dispensada imediatamente, Sadie ficaria sem uma estrutura de cuidados e isso criaria uma situação de emergência. Era exatamente o que Piper queria. Ela planejava ligar para a agência da babá, fingir ser eu usando a falsa procuração médica e cancelar o contrato. Diria que o patrimônio da família não poderia mais pagar pelo serviço devido aos enormes custos do meu tratamento. Marilyn concordou sem demonstrar qualquer arrependimento. Ela ainda acrescentou que avisaria as autoridades assim que a babá deixasse a casa. Elas estavam planejando criar uma situação onde uma criança de 7 anos ficaria sozinha, apenas para que o governo interviesse e tirasse Sadie de mim. Meu coração disparou dentro do peito. Eu queria gritar. Queria impedir aquilo. Queria fazer alguma coisa contra aquelas duas pessoas que estavam tentando destruir tudo que eu amava. Mas eu precisava permanecer imóvel. Fiquei olhando para o teto sem expressão enquanto elas planejavam tirar minha filha de mim. A crueldade daquele plano despertou algo dentro de mim. Transformou-se na força que eu precisava para continuar. Engoli a revolta que subia pela garganta. Controlei minha respiração para que permanecesse calma e regular. Eu não podia piscar em excesso. Não podia deixar que os monitores revelassem o aumento do meu desespero. Então guardei tudo. Cada risada arrogante. Cada comentário cruel. Cada detalhe do plano delas. Eu arquivei tudo na minha mente. Eu usaria cada palavra contra elas no momento certo. Quando o sol desaparecia e o hospital ficava mais silencioso, era quando minha verdadeira batalha começava. Minha recuperação silenciosa estava apenas começando. Naomi desligou os alertas sonoros dos meus monitores e trancou a porta do quarto. Pouco depois, trouxe um fisioterapeuta particular chamado Julian. Edgar havia contratado ele em segredo e conseguido sua entrada pelo elevador de serviço do hospital. Julian era especialista em casos de traumas neurológicos graves. Ele não perdeu tempo tentando me tratar com pena. Para ele, meu corpo paralisado era como uma máquina danificada que precisava ser reativada com disciplina e esforço. As sessões de fisioterapia foram uma das experiências mais difíceis que já enfrentei. Meus músculos haviam perdido muita força. As conexões entre meu cérebro e meus membros estavam praticamente adormecidas. Julian começou trabalhando minha parte inferior do corpo. Ele movimentava minhas pernas, dobrava meus joelhos e trabalhava minhas articulações rígidas para tentar recuperar algum movimento. A dor era intensa. Parecia que meu corpo inteiro estava sendo forçado a despertar depois de meses de silêncio. Eu apertava os dentes com tanta força que sentia o gosto de sangue, mas não deixava escapar nenhum som. Julia insistia para que eu não pensasse apenas na dor. Você precisa mandar sinais para o seu corpo, dizia ele. Imagine seus nervos funcionando novamente. Faça seu cérebro lembrar que essas partes ainda pertencem a você. Eu fechava os olhos e imaginava impulsos elétricos descendo pela minha coluna, chegando aos braços e às pernas. Sempre que a dor parecia insuportável e eu sentia que poderia desmaiar, eu pensava em Sadie. Eu imaginava minha filha sozinha naquela casa enorme, esperando por uma babá que nunca chegaria. Imaginava Piper comemorando enquanto autoridades levavam minha menina embora. Aquela imagem me dava uma força que a dor física não conseguia destruir. Eu empurrava contra a resistência das mãos de Julia. O suor escorria pelo meu rosto e molhava os lençóis do hospital. Minha respiração ficava pesada, mas eu continuava. Concentrei toda a minha força no pé direito. Ordenei que aqueles nervos adormecidos respondessem. Durante 2 horas todas as noites, eu travava uma batalha silenciosa dentro do meu próprio corpo. Então aconteceu. Meus dedos dos pés se moveram. Foi um movimento quase imperceptível, mas Julian percebeu imediatamente. Ele aumentou o exercício e me incentivou a continuar. Eu cerrei a mandíbula e forcei meu calcanhar contra a cama.
Os músculos da minha coxa começaram a responder. Uma contração dolorosa tomou conta da minha perna, mas, pela primeira vez, aquela dor significava esperança. A dor provava que algo estava voltando. Meu corpo estava despertando. Passei o restante daquela noite trabalhando cada pequeno movimento, preparando minhas pernas para o dia em que eu ficaria de pé novamente, não apenas por mim, mas para proteger minha filha das pessoas que queriam destruí-la. 10 dias depois, o celular de Edgar recebeu uma notificação que mudaria tudo. Um arquivo de vídeo havia sido recuperado com sucesso dos servidores em nuvem. Ele entrou no meu quarto durante o horário do almoço sem perder tempo com conversas. Abriu o notebook e virou a tela na minha direção. A equipe de perícia digital havia conseguido quebrar a proteção do sistema. As imagens estavam nítidas. Era o meu escritório executivo particular. Na gravação, Piper estava sentada atrás da minha mesa de madeira, segurando uma pilha de documentos e uma caneta. A câmera se aproximou lentamente enquanto ela copiava minha assinatura cuidadosamente na procuração financeira. Depois, ela pegou um cheque antigo meu e comparou a caligrafia, tentando deixar a falsificação o mais convincente possível. Não havia mais dúvida. Tínhamos a prova. Tínhamos o registro do crime e a pessoa responsável. Mas Edgar fechou o notebook com uma expressão preocupada. Ter a evidência é apenas metade da batalha, disse ele. O tempo estava acabando. Ele retirou uma carta amassada do bolso do casaco e colocou sobre a mesa. Era uma notificação oficial do Serviço de Proteção à Criança do Condado de Franklin. Piper havia conseguido avançar com o pedido. Marilyn tinha enviado formalmente uma declaração dizendo que não poderia assumir os cuidados da neta. E o sistema burocrático do Estado, quando recebia uma denúncia envolvendo uma possível criança abandonada, se movia rápido demais. Muito mais rápido do que eu esperava. A notificação determinava que uma assistente social compareceria à minha casa na sexta-feira seguinte, exatamente ao meio-dia. Se fosse necessário, Sadie seria retirada da residência com acompanhamento policial e levada para uma instituição de acolhimento emergencial enquanto aguardava uma decisão definitiva sobre a guarda. Nós tínhamos apenas 48 horas. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelos fios conectados ao meu peito. Edgar me alertou que, se o Serviço de Proteção Infantil conseguisse levar Sadie para o sistema, recuperá-la poderia se transformar em uma longa batalha judicial. O Estado raramente devolvia uma criança rapidamente quando havia uma investigação envolvendo possíveis fraudes e disputas familiares. Nós não podíamos permitir que isso acontecesse. A audiência de emergência sobre a tutela dos meus bens estava marcada para sábado. Enquanto isso, Piper planejava organizar um grande evento para comemorar o que ela acreditava ser sua vitória. Tudo estava se aproximando do mesmo fim de semana. Edgar saiu do hospital para preparar os últimos documentos legais. A tarde passou lentamente até virar noite. O movimento dos corredores diminuiu quando o horário de visitas terminou. As luzes fortes do hospital foram reduzidas, deixando apenas o som constante dos equipamentos e o silêncio da madrugada. Naomi entrou no quarto para preparar minha sessão de fisioterapia noturna. Ela verificou meus sinais vitais e pegou o cinto de apoio que usava para me ajudar a sentar. Eu olhei para ela e neguei com a cabeça. Naomi parou imediatamente. Ela entendeu. Naquela noite, eu não queria ajuda. Eu precisava descobrir exatamente até onde meu próprio corpo conseguia ir. Concentrei toda a minha força no abdômen. Tentei despertar aqueles músculos que pareciam esquecidos. Lentamente, com uma dor intensa, pressionei meus cotovelos contra o colchão. Meus ombros começaram a tremer diante do esforço repentino. Usei todo o peso do meu corpo e deslizei lentamente até a borda da cama. O suor escorria pelo meu rosto. Primeiro movi a perna direita. Depois a esquerda. Meus pés descalços tocaram o chão frio do hospital. Aquela sensação simples parecia uma confirmação de que eu estava voltando. Segurei firme a barra metálica da cama. Meus dedos ficaram completamente brancos pela força. Respirei profundamente. Na minha mente, eu via Sadie arrumando uma pequena mala, chorando e acreditando que sua mãe nunca mais voltaria a ser a mesma. Essa imagem me deu forças. Empurrei meu corpo para cima usando a barra como apoio. Minhas pernas protestaram. Meus joelhos tremeram violentamente.
Mas eu mantive o equilíbrio. Travei as articulações e soltei uma das mãos. Eu estava de pé. Então soltei a outra. O quarto ficou completamente silencioso. Eu estava parada ali, sem nenhum apoio. A gravidade parecia querer me derrubar. Meu corpo ainda estava fraco, cada músculo implorava para descansar, mas eu me recusei a cair. Comecei a contar mentalmente. 1, 2, 3. Cada fibra do meu corpo tremia pelo esforço. 4, 5, 6. Naomi permanecia alguns passos distante, com as mãos levantadas, pronta para me segurar se eu perdesse o equilíbrio. Ela mal respirava. 7, 8, 9. Eu olhei para a parede vazia à minha frente, mas tudo o que eu enxergava era o rosto da minha filha. 10. Segurei novamente a barra da cama e, com cuidado, abaixei meu corpo de volta ao colchão. Minha respiração estava pesada. Naomi correu até mim e limpou minha testa com uma toalha fria. Ela não disse nada. Mas lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto dela. Naquele momento, eu percebi que minha prisão física finalmente estava ficando para trás. Meu corpo estava pronto. E agora eu precisava enfrentar aqueles que tentaram destruir minha vida. Na sexta-feira à noite, a entrada circular da minha propriedade nos subúrbios estava tomada por veículos de luxo. Piper havia convocado toda a diretoria executiva, os diretores regionais e os principais parceiros da cadeia de fornecimento para uma reunião de emergência. Ela queria que todos assistissem ao momento em que assumiria o controle de tudo que eu havia construído. Ela disfarçou aquele encontro como uma simples reunião para apresentar atualizações importantes da empresa. Mas, na realidade, aquilo era uma celebração da própria vitória. Dentro da minha enorme sala de estar, funcionários contratados para o evento circulavam com bandejas de prata cheias de champanhe e aperitivos sofisticados. O ambiente estava tomado por conversas baixas e uma tensão difícil de esconder. Piper permanecia próxima à grande lareira de pedra, cercada pelos vice-presidentes e pelos principais executivos. Ela vestia meu vestido preto de seda personalizado, exatamente aquele que eu havia comprado para um evento importante do setor no ano anterior. Ela também havia entrado no meu closet pessoal e pegado meu colar de diamantes, usando a joia como se já fosse dona de tudo. Marilyn caminhava pela sala interpretando o papel da mãe devastada, mas forte diante da tragédia. Ela recebia os cumprimentos dos meus parceiros de negócios com uma expressão triste, enquanto bebia um vinho caro que, de alguma forma, também estava sendo pago pelos recursos da minha própria empresa. Então Piper bateu uma colher de prata na taça de cristal. O som agudo interrompeu todas as conversas. Os executivos ficaram em silêncio e voltaram seus olhares para ela. Piper abriu um sorriso cuidadosamente ensaiado, cheio de falsa tristeza. Ela agradeceu a presença de todos naquele momento tão difícil para a família. Falou sobre o meu acidente terrível, fingindo emoção enquanto tocava os cantos dos olhos, embora não houvesse nenhuma lágrima. Mas a atuação durou pouco. Rapidamente, sua expressão mudou. A tristeza desapareceu e deu lugar ao cálculo frio de uma empresária buscando poder. Ela anunciou que o Tribunal Estadual de Ohio havia aprovado sua solicitação naquela mesma manhã. Segundo ela, o juiz havia autorizado a tutela emergencial dos meus bens sem qualquer demora. Piper levantou uma pasta grossa de documentos e mostrou o conteúdo para todos na sala, aproveitando o impacto da revelação. Agora eu tenho autoridade legal completa sobre as decisões médicas dela e sobre todo o patrimônio financeiro, declarou. Ela explicou que, como eu estava supostamente incapacitada de forma permanente e presa a uma cama de hospital, a empresa precisava de uma liderança firme para proteger os investidores e manter a estabilidade do mercado. Sem sequer pedir uma votação oficial, Piper anunciou: eu assumirei temporariamente o cargo de diretora executiva da empresa. Alguns membros antigos da diretoria trocaram olhares desconfortáveis. Eles perceberam que algo estava errado. Mas ninguém teve coragem de confrontá-la naquele momento. Piper acreditava que tinha todas as cartas na mão. Ela controlava as ações necessárias e segurava uma ordem judicial que parecia dar legitimidade aos seus planos. E ela ainda não havia terminado. Caminhando lentamente diante da lareira, ela passou para o próximo ponto da sua agenda como se estivesse apresentando uma estratégia empresarial comum.
Disse que a empresa precisava de uma grande injeção de capital imediatamente para reorganizar a logística dos depósitos e financiar uma nova fase de crescimento. Segundo ela, faria um grande sacrifício pessoal para ajudar nessa transição. Então olhou ao redor da minha casa luxuosa, observando os tetos altos e os móveis que eu havia escolhido cuidadosamente. Ela soltou um suspiro dramático. O problema é que esta propriedade se tornou grande demais, afirmou. Ela está cheia de lembranças dolorosas de tudo que aconteceu. Mas eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela não estava falando de memórias. Ela estava preparando o caminho para vender mais uma parte da minha vida. Ela informou aos executivos que a propriedade seria colocada à venda no mercado imobiliário comercial já na segunda-feira pela manhã. Piper estava transformando minha própria casa em mais uma peça do seu plano de poder. Os convidados levantaram suas taças e fizeram brindes à nova CEO e ao futuro da empresa. Marilyn aplaudia com entusiasmo, com um brilho de vitória absoluta nos olhos. Elas estavam comemorando sobre os restos da minha vida. Enquanto aquela celebração acontecia dentro da mansão, a noite lá fora permanecia silenciosa e imóvel. Então, um veículo preto de transporte parou discretamente ao lado dos portões de ferro da propriedade. Os faróis foram desligados imediatamente. O motor continuou funcionando em um som baixo e constante. Dentro do veículo, a tensão era impossível de ignorar. Eu estava sentada em um banco adaptado para minha condição. Mas eu já não usava mais aquele uniforme hospitalar simples. Com a ajuda de Naomi, eu havia trocado de roupa antes de finalizarmos os documentos de alta médica em segredo. Agora eu vestia um elegante terno azul marinho. Edgar estava no banco da frente, olhando o relógio. Ele observava as janelas iluminadas da mansão por alguns segundos e então virou para mim. Fez apenas um aceno firme com a cabeça. A hora de esperar escondida havia acabado. Ele saiu do veículo e sentiu o vento frio da noite bater no rosto. Caminhou até a parte traseira da van e abriu as portas metálicas pesadas. O elevador hidráulico começou a funcionar silenciosamente, descendo uma cadeira de rodas motorizada até o chão. Naomi saiu logo depois, carregando uma bolsa de emergência médica caso o esforço físico extremo causasse alguma complicação. Edgar estendeu as mãos. Eu me inclinei para frente e segurei seus braços com força. Ele ajudou a estabilizar meu corpo e, com cuidado, me colocou na cadeira de rodas. Ajustei minha postura. Coloquei os pés firmemente nos apoios. Depois alisei o tecido do meu paletó e encarei diretamente através das grades de ferro. Daquela posição, eu conseguia ver a luz da sala onde Piper estava celebrando uma vitória que nunca pertenceu a ela. Segurei os apoios da cadeira. A hora de entrar em cena havia chegado. Dentro da mansão, Piper estava prestes a anunciar oficialmente sua tomada de controle quando limpou a garganta diante do microfone. Mas antes que pudesse dizer qualquer palavra, as grandes portas de madeira da sala foram abertas com força. O estrondo fez toda a conversa desaparecer instantaneamente. Edgar apareceu na entrada. E atrás dele, ele empurrou minha cadeira de rodas diretamente para o centro da sala. Dezenas de executivos, diretores regionais e parceiros importantes da empresa ficaram paralisados. O ambiente foi tomado por um silêncio absoluto. Ninguém parecia saber como reagir. Marilyn estava próxima à mesa de bebidas. O copo de cristal escorregou lentamente dos dedos dela e caiu no chão de mármore, quebrando em vários pedaços. O vinho vermelho se espalhou próximo aos seus sapatos elegantes. Piper segurou o suporte do microfone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Toda a confiança desapareceu do rosto dela. Ela olhava para mim como se estivesse vendo um fantasma. Porque, naquele momento, todos naquela sala perceberam a verdade. Eu não estava desaparecida. Eu não estava inconsciente. E eu não tinha perdido a minha voz. Ela me encarava como se estivesse diante de um fantasma. Abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Eu não disse nada. Apenas olhei para ela com uma calma fria e determinada. Mas o verdadeiro pesadelo para minha mãe e minha irmã ainda estava apenas começando. Coloquei as duas mãos firmemente nos apoios da cadeira de rodas. Apoiei meus pés no chão e concentrei toda a força que havia recuperado durante aqueles dias de luta. Ativei meu corpo. Lentamente, com controle absoluto, comecei a me levantar.
Não tremi. Não hesitei. Endireitei a coluna e fiquei completamente de pé diante de todos naquela sala. Um suspiro coletivo tomou conta do ambiente. Alguns membros da diretoria deram um passo para trás, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Dei um passo à frente. O som do meu sapato tocando mármore ecoou pela sala como uma declaração. Depois dei outro. Cada movimento deixava claro que eu não era mais a mulher indefesa que elas acreditavam ter destruído. Eu não era uma vítima inconsciente presa a uma cama de hospital. Eu era a proprietária daquela casa. Eu era a pessoa que ainda tinha controle sobre tudo aquilo. Edgar não perdeu tempo com discursos dramáticos. Ele caminhou diretamente até o painel de mídia embutido na parede da sala. Tirou um cabo HDMI da pasta e conectou ao notebook. A enorme televisão acima da lareira acendeu. Na tela apareceu a gravação da câmera escondida instalada no meu escritório executivo. Todos ficaram olhando em silêncio enquanto as imagens mostravam Piper falsificando cuidadosamente minha assinatura nos documentos financeiros. A surpresa tomou conta dos executivos. Sussurros começaram a surgir pela sala. Mas Edgar ainda não havia terminado. Ele pressionou outro comando. A imagem desapareceu e, em seguida, o áudio gravado por Naomi no corredor do hospital começou a tocar pelos alto-falantes. A voz arrogante de Piper ecoou pela sala enquanto ela explicava seu plano para assumir meus bens. Depois veio a voz de Marilyn. Fria. Calculista. Sem qualquer arrependimento. Todos ouviram em silêncio enquanto minha mãe instruía um advogado a enganar o serviço de proteção infantil. Eles escutaram cada detalhe do plano para afastar Sadie e colocá-la sob responsabilidade do Estado apenas para abrir caminho até minhas contas e patrimônio. A gravação revelou exatamente quem elas eram. Não havia mais como esconder. Muitos dos convidados conheciam minha família há anos. Alguns desviaram o olhar em vergonha. Outros balançaram a cabeça demonstrando repulsa. A imagem cuidadosamente criada da família sofrida e desesperada simplesmente desapareceu. Os mesmos parceiros que minutos antes levantavam taças para Piper agora a observavam com indignação. O diretor financeiro da minha empresa imediatamente pegou o celular e se afastou do grupo. Ele ligou para a equipe jurídica corporativa e começou o processo para bloquear todos os contratos e decisões assinados por Piper. A realidade da queda pública finalmente fez Piper perder o controle. Ela gritou desesperadamente. Soltou o microfone no chão e correu em direção ao equipamento onde Edgar havia deixado o notebook. Ela queria destruir o computador e impedir que todos vissem as provas. Mas ela nunca chegou até a mesa. 2 homens altos usando ternos escuros surgiram perto da entrada da sala. Edgar havia contratado uma equipe de segurança particular justamente para aquele momento. Eles agiram rapidamente. Interceptaram Piper antes que ela alcançasse o equipamento. Um deles segurou seu braço direito enquanto o outro controlava o lado esquerdo. Em poucos segundos, suas mãos estavam imobilizadas atrás do corpo. Piper se debateu furiosamente. Ela gritava que tudo era uma armação, que as provas eram falsas e que alguém havia criado aquilo para destruí-la. Mas ninguém mais acreditava nela. Enquanto isso, Marilyn perdeu completamente as forças e caiu no sofá mais próximo. Pela primeira vez naquela noite, elas perceberam que o controle que acreditavam ter nunca pertenceu a elas. Ela cobriu o rosto com as mãos trêmulas. Naquele momento, percebeu que não havia mais nenhuma saída. O plano de tomada de controle estava oficialmente destruído. As sirenes das viaturas do condado de Franklin cortaram o silêncio da noite, encerrando de vez a tentativa desesperada de poder criada pela minha mãe e pela minha irmã. As luzes vermelhas e azuis iluminaram os rostos chocados dos executivos que ainda estavam na minha sala. Os policiais entraram pela porta principal com as mãos próximas aos equipamentos de segurança. Eles não precisavam fazer perguntas. Edgar já havia enviado os mandados de prisão diretamente ao comando responsável. Os seguranças particulares imediatamente entregaram Piper às autoridades. Um dos policiais leu seus direitos enquanto as algemas frias se fechavam ao redor dos pulsos dela. Dessa vez, ela não tentou resistir. A possibilidade real de enfrentar uma prisão finalmente destruiu a confiança exagerada que ela sempre demonstrou. Marilyn continuava imóvel no sofá, sem conseguir processar o que estava acontecendo.
Dois agentes se aproximaram e pediram que ela se levantasse e colocasse as mãos para trás. Eu observei enquanto minha mãe e minha irmã eram levadas para fora da casa que um dia eu havia construído com tanto esforço. Eu não senti pena. Não senti culpa. O vínculo familiar que existia entre nós terminou no instante em que elas decidiram colocar minha filha em risco apenas para alcançar meu patrimônio. Na manhã de segunda-feira, Edgar entregou oficialmente os discos criptografados, os registros bancários e todas as provas reunidas ao gabinete do promotor. A resposta das autoridades foi imediata. As gravações de vídeo e áudio formavam um caso extremamente forte e difícil de contestar. A investigação criminal avançou rapidamente. Piper enfrentou acusações relacionadas à falsificação de documentos legais, fraude financeira e apropriação indevida de valores. Como ela havia usado uma procuração falsa para tentar acessar sistemas bancários e recursos empresariais, investigadores federais assumiram a parte financeira da investigação. Marilyn também foi responsabilizada por sua participação no esquema. Além das acusações ligadas à fraude corporativa, o caso mais grave contra ela envolvia falso testemunho. Ela havia fornecido informações falsas em documentos oficiais enviados às autoridades de proteção infantil, tentando manipular o destino da própria neta. O processo não se arrastou por anos. Diante da quantidade de provas digitais reunidas, os advogados de defesa perceberam que uma condenação em julgamento seria praticamente inevitável e negociaram acordos para evitar penas ainda maiores. Durante a audiência de sentença, o juiz deixou claro que não haveria tratamento especial. Piper recebeu uma pena de 10 anos em uma penitenciária federal. Marilyn foi condenada a 5 anos em uma instituição estadual. Além disso, o tribunal determinou o bloqueio e a apreensão de bens e contas pessoais de Piper para garantir a restituição dos valores que ela havia tentado desviar durante o curto período em que ocupou ilegalmente uma posição de controle na empresa. No fim, o plano que elas acreditavam ser perfeito acabou revelando exatamente quem elas eram. E todas as escolhas que fizeram tiveram consequências. Elas perderam tudo. A liberdade, o dinheiro que tentaram tomar e a reputação que passaram anos construindo desapareceram completamente. No fim, ficaram sem nada em todos os sentidos. Quando toda a tempestade judicial finalmente chegou ao fim, a primeira coisa que fiz foi ir buscar Sadie no local temporário onde ela estava hospedada. Assim que entrei pela porta, minha filha largou os brinquedos no chão e correu em minha direção. Eu a abracei com toda a força que tinha. Levantei minha menina e segurei seu corpo contra o meu peito, sentindo que aquele momento compensava a cada noite de sofrimento. Todo o esforço da fisioterapia. Toda a dor da recuperação. Todos aqueles momentos em silêncio dentro do hospital. Tudo valeu a pena por aquele único instante. Levei Sadie de volta para casa. Aquela casa, que antes havia sido invadida pela ganância e pelas mentiras, finalmente voltou a ser um lugar seguro. O ambiente estava tranquilo, protegido e livre das pessoas que tentaram destruí-lo. Na semana seguinte, retornei oficialmente ao comando da minha empresa. A diretoria me recebeu com respeito absoluto e deixou claro que minha liderança nunca havia sido substituída de verdade. Como forma de reconhecimento, promovi Naomi para uma posição administrativa de destaque dentro do programa de saúde corporativa da empresa. Eu queria garantir que alguém como ela nunca mais precisasse enfrentar uma situação em que uma pessoa arrogante tentasse abusar de sua posição dentro de um hospital. Também criei um fundo jurídico de proteção destinado a ajudar pacientes vulneráveis que enfrentavam riscos de exploração médica ou financeira. Meu acidente tirou minha mobilidade temporariamente, mas me deu algo ainda mais importante, uma visão completamente nova sobre as pessoas ao meu redor. Muitos confundem laços de sangue com lealdade verdadeira. Acreditam que compartilhar o mesmo sobrenome ou a mesma origem significa automaticamente receber amor, respeito e proteção. Mas essa é uma das maiores ilusões que alguém pode ter. Família não é definida apenas pela biologia. Família é formada pelas pessoas que permanecem ao seu lado quando você está no momento mais frágil da sua vida. É a enfermeira que coloca a própria carreira em risco para proteger alguém que não consegue se defender. É o advogado que constrói uma barreira de proteção quando todos os outros tentam tirar vantagem da sua fraqueza. São aqueles que escolhem lutar por você quando seria muito mais fácil simplesmente ir embora. Depois de tudo o que aconteceu, tomei uma decisão definitiva. Minha mãe e minha irmã não fazem mais parte da minha vida. Não foi uma escolha feita por raiva momentânea,
mas pela necessidade de proteger a mim mesma e, principalmente, proteger minha filha. Agora quero saber a sua opinião. Você acredita que algumas atitudes quebram completamente os laços familiares? Ou acha que, mesmo depois de grandes erros, a família sempre merece uma segunda chance? Deixe seu comentário e compartilhe seu ponto de vista. Proteja quem realmente demonstra amor por você. E nos vemos na próxima história.